Essa subestação na margem direita do rio, próximo à central, recebe a energia gerada em 50 Hz. A subestação de Furnas, em Foz do Iguaçu, recebe o excedente de energia em 50 Hz, não consumido pelo Paraguai, e toda a energia em 60 Hz. A subestação, sem dúvida a maior existente, tem capacidade para transmitir a 1000 km toda a energia produzida por Itaipu. Furnas, subsidiária da Eletrobras, construiu e opera o sistema de transmissão no Brasil. A configuração final do sistema é esta. A subestação de Foz do Iguaçu recebe 4 linhas de 500 mil volts em 50 Hz, vindas da subestação da margem direita, e 4 linhas de 500 mil volts em 60 Hz, vindas diretamente da usina. Num conjunto de edifícios ou prédios das válvulas, a energia em corrente alternada em 50 Hz é convertida em corrente contínua de 600 mil volts. Duas linhas de transmissão transportam essa energia diretamente até a subestação de São Roque, perto de São Paulo. Na subestação de São Roque, válvulas idênticas às de Foz do Iguaçu convertem a corrente contínua em corrente alternada de 60 Hz. A energia de Itaipu que chega à subestação de Foz do Iguaçu em 60 Hz e 500 mil volts é elevada para 750 mil volts. Nesta tensão, utilizada no Brasil pela primeira vez, 3 linhas transportam essa energia até a subestação de Tijuco Preto, também perto de São Paulo, a 900 quilômetros de Itaipu. 2 subestações intermediárias fazem parte desse circuito. Na subestação de Vaiporã, a 300 quilômetros de Foz do Iguaçu, a Eletrosul recebe de Furnas a energia que compra de Itaipu. Das subestações de São Roque e Tijuco Preto, em São Paulo, a energia de Itaipu é injetada nos sistemas de transmissão regionais que servem principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No total, a energia de Itaipu soma perto de 25% do consumo energético brasileiro. A anta e o lago. Fofa, anta fêmea, é muito popular em Itaipu. Solta no refúgio biológico, não foge nem quando tocada. Mãe outra vez, lembra a infância, o passado. De repente, o rio que começa a subir fora de época, fora dos limites, fora do entendimento de anta pequenininha. Tentem jogar ele na água, se elas não pegam. Ilhada com um bando de macacos e outros bichos, Fofa é recolhida por uma equipe de resgate. Em 1982, milhares de animais resgatados durante o enchimento do reservatório são liberados em refúgios biológicos nas margens do lago. Fofa nem pensar. Escolheu por amos e senhores esses moços, que desde então lhe devem cuidados e afeto. O Lago Artificial de Itaipu, formado em 1982, tem 1.350 quilômetros quadrados, superfície muito pequena proporcionalmente à potência da usina.
Vestígios arqueológicos de até 8.000 anos. Perto de 1.000 espécies botânicas foram recuperados e inventariados na área hoje inundada. A qualidade da água no lago permanece boa para o abastecimento, o banho, o peixe. A proliferação ou desaparecimento no lago das espécies de peixes nativas ainda se processa e se estuda. A pesca científica permite acompanhar essa evolução e adotar as medidas necessárias à preservação do grande potencial pesqueiro existente. O lago tem 170 quilômetros de extensão, mas seu contorno no lado brasileiro soma 1.400 quilômetros. Para restabelecer as comunicações terrestres nesta margem, Itaipu Binacional teve que construir 350 quilômetros de estradas, 33 pontes rodoviárias. No contorno brasileiro do lago, uma faixa florestal contínua foi implantada. A faixa, com largura média acima de 200 metros, representa mais de 22 milhões de árvores. As mudas dessas árvores foram produzidas nos viveiros florestais da empresa. Entre as espécies nativas peculiares à região, prevaleceram as árvores frutíferas e outras de rápido crescimento. O plantio e manutenção desse reflorestamento ambiental contaram com a participação da população ribeirinha, principal beneficiada com a preservação da boa qualidade das águas e das margens do lago. Se plantar e abandonar, aí a planta não tem jeito. Mas cada fruta bonita mesmo. Perto da barragem, a nova mata já crescida hospeda seus novos habitantes. Entre a decisão de se construir uma hidrelétrica e sua entrada em operação, decorrem anos. Para que uma hidrelétrica possa operar, a barragem que represa o rio tem que estar concluída. Já a entrada em operação das unidades geradoras é progressiva, pode ser ajustada às necessidades da demanda elétrica. Cada unidade pode estar em operação, em manutenção ou em montagem, sem interferir nas outras. Nas unidades em montagem, a tomada d'água e o tubo de sucção são fechados por comportas. Nascida exagerada, faraônica, segundo críticas ou critérios, Itaipu de fato é muito grande. A barragem tem extensão total de aproximadamente 8 quilômetros. A casa de força, 1,2 km. Mas não tão grande para uma produção de 90 bilhões de kWh ao ano. Verdadeira grandeza da obra. A partir de 1986, a entrada em operação das unidades teve que ser antecipada para atender às necessidades da demanda elétrica. Façanha construtiva e tecnológica. Itaipu concluída tem a dimensão exata do mercado. Itaipu Binacional. Itaipu, o homem e o meio.
No coração da América do Sul foi escolhida uma região de rios fortes, encaixada entre matas densas e milenares e terras cultivadas e férteis, para cenário de um projeto colossal, a represa de Itaipu, fruto de engenho, ciência e arte. Em 1973, com a assinatura do Tratado de Itaipu, Brasil e Paraguai deram início à construção da hidrelétrica binacional. O local escolhido para erguer a barragem está situado a 14 quilômetros acima da Ponte da Amizade. Entre 7 quedas e a barragem, o desnível do Rio Paraná é de 120 metros e sua vazão média alcança os 12 mil metros cúbicos por segundo, que resulta na potência final instalada de 14 mil megawatts na casa de força da hidrelétrica. O projeto, concebido para alimentar com eletricidade uma vasta região econômica, cuidou desde o começo de estabelecer um plano diretor para a conservação do ambiente, afetado em toda a área do reservatório. Entre os itens do plano estavam os estudos topográficos, a análise do solo, observações climáticas, pesquisas sobre a qualidade e quantidade de água do Rio Paraná e seus afluentes, tão importantes para o bom aproveitamento hidrelétrico do empreendimento e o desenvolvimento agrícola de toda a área. A classificação da fauna existente na região foi trabalho desenvolvido desde o início do projeto. O bom conhecimento desses animais, seu número, hábitos e costumes possibilitaram as medidas para a preservação das diferentes espécies. Foi feito um inventário da quantidade e variedade de mamíferos, répteis, aves e até insetos para programar o seu salvamento, seu manejo e o repovoamento. As prospecções arqueológicas e históricas levaram ao homem primitivo, recuperando sua memória de milênios. A flora exuberante na região foi minuciosamente pesquisada, destacando-se as variedades florestais valiosas e recolhendo-se amostras para estudos especializados. A primeira fase da obra de Itaipu foi marcada pelo desvio do Rio Paraná. O desvio ilustra de forma clara a necessária intervenção do homem sobre o meio ambiente. O canal artificial por onde passaram a escoar as águas permitiu a secagem do leito do Paraná, o que possibilitou a construção da barragem principal. Durante as diversas etapas da obra, desenvolveram-se todos os projetos do plano diretor. As medições do transporte de sedimentos sólidos pelas águas do Rio Paraná e seus afluentes foram realizadas com o emprego de técnicas avançadas para acompanhar o movimento desses sedimentos.
Os estudos climáticos levaram ao conhecimento das condições atmosféricas regionais, que permitiram efetuar as previsões do tempo necessárias ao aproveitamento hidrelétrico, navegação e práticas agropecuárias. Uma cerca viva com mais de 2.900 quilômetros de extensão, composta de mudas de árvores nativas, delimita a faixa de proteção do reservatório. Prevendo-se que o lago modificaria em grande parte a rede viária da região, foram abertas e construídas novas estradas e pontes em ambas as margens. A população residente na área do reservatório foi toda remanejada. Em 13 de outubro de 1982, com o fechamento das aberturas da estrutura do desvio, nascia o lago. E o rio parou. Quando as águas do lago começaram a subir, inundando os primeiros campos, teve início o projeto Mimbaquera, palavra que na língua guarani quer dizer pega bicho. A Operação Pega Bicho possibilitou o resgate de animais de diferentes espécies. Com alguns animais foi fácil, com outros, nem tanto. Quatorze dias após o início da operação e com o lago no seu nível definitivo, os animais foram soltos e devolvidos a seus habitats naturais, nos refúgios biológicos do Brasil e do Paraguai, que se destinam à proteção da fauna e da flora e onde se realizam importantes trabalhos de pesquisa. A flora também foi trazida de volta. 96% da faixa de proteção do reservatório está reflorestada. 60 mil hectares de terras que margeiam o lago receberam mais de 22 milhões de árvores nativas e frutíferas criadas nos viveiros de Itaipu. A faixa de proteção do reservatório tem por objetivos obstruir a marcha de detritos trazidos pelas enxurradas, defender as margens do reservatório contra a erosão, sustentar a fauna ribeirinha, terrestre e aquática e servir de controle ecológico de endemias. Os aspectos relacionados com a saúde foram amplamente atendidos através de Acordo Sanitário Brasil-Paraguai. Campanhas de vacinação, educação sanitária e obras de saneamento
medidas destinadas ao controle e à erradicação de vetores de enfermidades, tais como a malária, mal de Chagas e febre amarela, evitaram o surto de endemias na região do reservatório. O uso múltiplo das águas do Lago de Itaipu exige controle constante para acompanhar a sua evolução qualitativa. O lago ajuda a expandir a atividade pesqueira na região. Cerca de 500 pescadores profissionais capturam aproximadamente 1.500 toneladas